Você já viveu a frustração de esquecer metade do que estudou após uma longa noite de preparação para uma prova? Se a resposta é sim, você não está sozinho. Agora imagine descobrir métodos de estudo mais eficazes que vão além da simples memorização. Neste vídeo você vai aprender 5 dicas avançadas que podem não apenas transformar seus estudos, mas também a maneira como você compreende e retém as informações. E aí, ficou curioso? Então fica comigo e vamos ao que interessa. Dica número 1. Estudo estratégico. Entender como estudar é o primeiro passo para um bom aprendizado. Ter um ambiente de estudo confortável e sem distrações é um ótimo começo, mas só isso não é o bastante. Algumas pessoas acreditam que é necessário estudar por longos períodos, mas essa não é uma maneira eficaz de estudar. Assim como um músculo qualquer do nosso corpo, o nosso cérebro se cansa quando exigimos muito dele. E se você agir dessa maneira, as informações vão acabar se dispersando e todo o seu esforço terá sido em vão. Ao entender como o nosso cérebro funciona, podemos organizar o nosso tempo para maximizar o processo de aprendizagem e armazenamento de informações. A ideia aqui é processar as informações de forma que elas possam ser retidas por mais tempo em nosso cérebro, tornar o processo de acesso a essas informações mais fácil. O fundador do Instituto de Motivação para o Sucesso, Paul J. Meyer, disse uma vez: "A produtividade nunca é um acidente, é sempre o resultado de um compromisso com a excelência, um planejamento inteligente e um esforço concentrado." Dica número 2. Repetição espaçada. Estudos indicam que a repetição espaçada é a forma mais eficaz de aprender qualquer coisa. Quando revisamos algo em intervalos espaçados, o nosso cérebro fortalece as conexões neurais que auxiliam na retenção das informações. Ou seja, apenas ler um livro, fazer anotações ou assistir uma aula online não é o suficiente. Quantas vezes você achou que sabia sobre um determinado assunto e quando foi necessário acessar essas informações você não conseguiu se lembrar? Várias vezes, não é mesmo? Isso acontece porque as informações que você acreditava saber estavam na memória de curto prazo, e isso explica o fato de você não ter lembrado. Se quisermos lembrar do que estudamos, precisamos transferir essas informações para a memória de longo prazo. E é aqui que entra a repetição espaçada. Estudos já mostraram que breves períodos de estudos, seguidos pela recordação posterior do assunto que você havia estudado, têm efeitos mais duradouros. Sabendo disso, você deve estar se perguntando de quanto em quanto tempo precisamos revisar um conteúdo? A resposta depende. Existem alguns fatores que vão influenciar nisso, como por exemplo a dificuldade do conteúdo, a facilidade que você tem de aprender esse conteúdo, ou até mesmo o tempo disponível que você tem para aprender sobre o assunto. Porque às vezes precisamos aprender sobre algo para podermos realizar algo, como uma prova, por exemplo. Nesse caso, o uso de flashcards pode ser uma ótima ferramenta de estudo, independente dele ser físico ou digital. Os flashcards são cartões que contêm informações em ambos os lados e servem como um auxílio na memorização. Geralmente eles têm uma pergunta de um lado e a resposta do outro, mas eles também servem para memorizar qualquer outro tipo de conteúdo que possa ser aprendido por meio de uma pergunta e resposta. Acredito que a maioria de vocês já deve saber o que são flashcards e o quão eficientes eles são para fazer revisões. Para utilizar os flashcards da melhor forma, estude por um curto período e escreva algumas perguntas neles. Depois de algumas horas, você pode revisar as perguntas e tentar respondê-las. Dessa forma, você estimula o seu cérebro a pensar e com isso você fortalece as informações em sua mente. Outra técnica de repetição espaçada é estudar sobre um determinado assunto e algum tempo depois escrever tudo o que você lembrar sobre o assunto. A repetição espaçada ajuda o nosso cérebro a reter mais as informações e a fortalecer elas ao longo do tempo. Portanto, pratique ela em seus estudos. Dica número 3. Técnicas mnemônicas. Provavelmente você utiliza técnicas mnemônicas desde criança e talvez nem tenha percebido. A palavra mnemônicos é derivada da palavra grega mnemônicos, que significa de memória ou relativo à memória. Um dispositivo mnemônico é basicamente qualquer técnica de aprendizagem que auxilia na retenção ou recuperação de informações na memória. Um exemplo simples disso é o que as crianças fazem para aprender o alfabeto. Elas memorizam a música do ABC e assim conseguem se lembrar de todas as 26 letras. Outro exemplo que você talvez conheça é a frase: "Minha velha, traga-me o jantar. Sopa, uva, nozes e pão." Cada uma das letras iniciais de cada palavra se refere a um planeta do sistema solar. Quando utilizamos a primeira letra de uma palavra para criar uma frase ou acrônimo, nossa mente tende a se recordar das informações com mais facilidade. Uma outra técnica de recordação é chamada de Palácio da Memória. Essa técnica consiste em imaginar um cenário com móveis e acessórios e logo em seguida associar cada um desses itens ao que precisa ser lembrado. Essa técnica é muito eficiente porque o nosso cérebro tende a se lembrar melhor de imagens do que de palavras e conceitos abstratos. Existem outras técnicas mnemônicas divertidas e eficazes que você pode utilizar.
Eu dei esses 3 exemplos por elas serem bem conhecidas e para facilitar o entendimento. Dica número 4. Priorize a disciplina em vez da motivação. Contar com a motivação pode ser útil, mas nem sempre você estará motivado. Haverá momentos em que você vai estar motivado para realizar algo, mas se por algum motivo você se distrair ou perder o foco, sua motivação vai desaparecer. E é nesse ponto que entra a disciplina. Estabelecer horários para estudar e seguir esses horários, independente do seu estado de ânimo, é o que vai te manter no caminho e te fazer progredir na direção dos seus objetivos. O Navy SEAL Jocko Willink afirmou: "Não espere estar motivado todos os dias para ir lá e fazer as coisas acontecerem. Você não estará. Não confie na motivação, confie na disciplina." Dica número 5. Combine informação e conhecimento. Aprender vai além de simplesmente decorar dados. É necessário compreender como tudo se relaciona. A repetição espaçada, mnemônicos e outros métodos de estudo são maneiras eficazes de auxiliar na retenção de informações. No entanto, memorizar algo e compreendê-lo são 2 coisas diferentes. Compreender o que está sendo aprendido é um componente crucial do estudo. Para fazer isso, use ferramentas que conectem itens relacionados e descubra como eles se encaixam para alcançar um entendimento mais profundo. Por exemplo, não é suficiente para um cozinheiro saber que apenas misturar os ingredientes faz uma receita funcionar. Ele precisa entender como cada ingrediente contribui para o sabor final do prato. Ao adicionar técnicas de estudo eficazes, é possível reduzir o tempo dedicado aos estudos e aumentar o tempo dedicado à aprendizagem. Armazenar informações na memória de longo prazo permite utilizar esses conhecimentos para expandir e aprimorar sua compreensão. Como disse o músico B.B. King, a beleza do aprendizado é que ninguém pode tirá-lo de você. E se você está interessado em aprimorar não apenas sua capacidade intelectual, mas também em cultivar uma vida mais plena e significativa, clica no card que está aparecendo na tela.